tudo bem? Meu nome é Emerson Modesto e hoje nós vamos falar sobre pré-história. Hoje nós vamos falar de um período que vai desde a criação do homem ou da evolução do mesmo até o surgimento da escrita. Esse, nós acreditamos, ser um dos maiores períodos das eras históricas. Se formos ver a linha do tempo em pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, e a contemporaneidade, os dias atuais que nós estamos, a pré-história é um dos maiores desses temas. E dentro da pré-história, para entender, nós vamos dividir ela em três partes. Nós vamos dividir ela em 3 períodos históricos distintos de comportamentos, de atitudes, de características que se aproximam, mas também que são totalmente diferentes. De uma era em que as pessoas elas estão crescendo e se evoluindo e aprimorando suas técnicas, não só de caça, de pesca, de coleta, de agricultura. Nós vamos falar também aqui dos metais, da formação das sociedades, como nós entendemos hoje, né, desses grandes aglomerados de pessoas que tem. E para começar, então, nós temos que falar da pré-história. Para falar da pré-história, então, nós vamos nos apropriar de um slide. Eu queria que vocês acompanhassem junto comigo. Nós vamos ver que dentro da pré-história, como eu havia falado anteriormente, existem 3 períodos. Período paleolítico, ou conhecido como período da pedra lascada, período neolítico, ou conhecido como período da pedra polida, e a idade dos metais. Esses períodos, por exemplo, o período paleolítico ele é dividido em superior e inferior, assim como o neolítico, mas não cabe a nós falar isso aqui nessa aula. O que nós vamos fazer aqui é uma breve interpretação desses 3 períodos, é claro que não pretendendo esgotar o assunto deles, né? Então, para a gente começar, vocês vão ver que um pequeno gráfico que vai representar, então, essa periodização da pré-história. A pré-história, para a gente entender ela bem, ela vai repetindo, ela vai desde o início da humanidade, ou da criação, ou da evolução dela, depende do teórico que vocês forem ver, até o surgimento da escrita. O período paleolítico, considerado um dos maiores dele, você pode observar que ele está aqui representado no nosso gráfico aqui como o maior que tem, e é o que realmente vai demorar mais tempo para depois fazer a transação, a transição de um período para o outro. Essa transição ela vai ocorrer por diversos fatores que nós veremos ao longo do nosso slide, então. Para a gente entender o período paleolítico, ou também conhecido como período da pedra lascada, nós temos que entender que a pedra era um instrumento, a pedra era uma ferramenta, a pedra era uma arma. A pedra ela tinha tantas utilidades que para nós hoje é obsoleto, mas na época não era. É interessante pensar que essas pedras elas poderiam ser pontas de lanças, elas poderiam ser usadas como facas, elas poderiam ser usadas de tantas formas e de tantos jeitos que as pessoas poderiam não só se proteger, mas alimentar através das técnicas que eles poderiam utilizar com essas pedras. Para a gente entender, então, nós vamos começar falando das características do período paleolítico. Nós falamos que esse é um dos primeiros períodos que tem na pré-história, e entendemos que nesse período as pessoas viviam da caça, da pesca e da coleta. Ou seja, essas pessoas eram caçadores e coletores. Essas pessoas viviam em bandos, mas não em grandes bandos, em pequenos bandos, ou como nós chamamos de grupos familiares. E viver da caça, da pesca e da coleta representa você se alimentar daquilo que está próximo a você. Você se alimentar daquilo que você tem nas proximidades de onde você está. As árvores, não só os frutos das árvores, mas os frutos também que vão vir de raízes, é o que eles vão comer nessa época e os animais que eles podem pegar. Nessa época também, as moradias que eram registradas são as cavernas. As cavernas, elas não por algo extraordinário, mas porque é um abrigo natural também. É claro que a apropriação das cavernas como abrigo não é algo comum, mas que servia de grande valia para eles se protegerem de animais e de tantos outros répteis ou animais selvagens que poderiam estar ali e demonstrar perigo para eles. É claro que não eram só as cavernas que eram usadas como abrigo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente outros tipos de abrigos que eram utilizados. E como eles viviam da caça, da pesca, da coleta,
e eles moravam em cavernas, acreditava-se que ao longo do tempo eles iam caçando, pescando e coletando. Caçando, pescando e coletando ao redor dessas cavernas e dos seus abrigos, que com o tempo as distâncias para que isso seja feito ficavam cada vez mais longe. Como essa distância ficava cada vez mais longe, era necessário que com o passar de um determinado período de tempo, essas pessoas se mudassem. E elas se mudassem de um ponto a outro. Como assim? Mudar de um ponto a outro significava para elas ter alimento próximo, significava para elas sobrevivência, significava para elas proteção. Então isso é chamado na história de nomadismo. Ou nós falamos que esses povos então do período paleolítico eram nômades. Nômades, para a gente entender, a grosso modo, são pessoas que não têm residência fixa, que não moram em um lugar, que não têm endereço, que não tem como os correios baterem lá. Essas pessoas, elas necessitavam mudar constantemente, né? Assim como hoje também nós temos povos que são nômades. Em pleno século XXI, nós entendemos que grandes povoados, ou como eu posso dizer, civilizações, ainda permanecem nômades. Há um povo que é chamado de povo bárbaro, desde a Idade Média, que um dos seus maiores líderes foi Gengis Khan, em que alguns grupos dessas pessoas ainda permanecem nômades, que eram os mongóis. E nós temos também a representação de ciganos, que são nômades também, por não ter residência fixa. E além de a gente pensar no abrigo da caverna, como eu falei para vocês, dentro dessa imagem eu tenho algumas representações do que eram os outros abrigos. Nós temos aqui os abrigos feitos de ossos de mamute, nós temos os abrigos feitos de galhas e folhas, nós temos as cavernas, como nós falamos, e nós também temos a tenda de pele. A questão do aquecimento também, né, era bem propiciado pela tenda de pele. E esses abrigos, então, eles eram feitos à medida que essas pessoas necessitavam de estar perto. Então, não era algo extremamente elaborado. Era algo funcional, com certeza. Aqui nós temos algumas imagens que vão representar, então, a questão da caça. Na primeira imagem, nós estamos vendo que, não sei se vocês estão observando, mas na ponta da lança, aqui eu estou até com o mouse em uma, isso eram pedras que eram utilizadas para perfurar, para caçar esses animais, ou, segundo a imagem 2, para afugentar os próprios animais e ficar com a caça. Esses pequenos grupos familiares ou bandos, como são chamados também, eles também se organizavam para que a caça fosse efetiva e para que realmente eles conseguissem ter a alimentação que eles necessitavam e que não houvesse desperdício. Tem um filme que eu gosto muito de falar dele, né? Eu queria deixar a indicação dele aqui para vocês, que o nome dele é Os Croods. Tem uma série também no Netflix com relação a isso. Os Croods, eles vão falar um pouco sobre essa questão da caça, da pesca, da coleta. Bom, agora então nós vamos falar então como que essas civilizações, como essas sociedades, elas se dividiam nas suas funções diárias. É preciso que nós entendemos que havia uma divisão, né, que era algo já pré-determinado entre eles, que era uma divisão entre homens e mulheres, dos afazeres, em que os homens eles saíam para caçar, eles saíam para pescar e construir, e as mulheres elas ficavam responsáveis pelos alimentos e o cuidado com a família também. Já era algo pré-determinado entre eles. A comunicação desses povos, ela se dá de forma objetiva, de forma muito clara. Nós entendemos que a comunicação desses povos se dá pelo que nós chamamos de pinturas rupestres. Pinturas rupestres, essas pinturas eram feitas com sangue, né, ou com barro, né, dependia muito do composto, do que eles tinham na mão, mas normalmente eram sangue de animais que faziam, e simbolizavam não só a caça, simbolizavam não só o que eles tinham ao redor, né, de onde eles estavam ali morando, e também simbolizava a quantidade de pessoas que eles tinham e os perigos que estavam perto deles também. Essa pintura rupestre, ela se tornou muito eficaz e é interessante pensar que até hoje nós vamos ter tantas pinturas rupestres existentes até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ali em Lagoa Santa grandes sítios arqueológicos que vão representar também essas pinturas rupestres. Nós vamos ter em outros lugares do mundo também. E esses povos
assim que eles podiam se comunicar e quando eles caçavam, pescavam e coletavam. Caçavam, pescavam e coletavam. Dia após dia, eles faziam isso ao redor dos seus abrigos, ao redor da caverna onde eles estavam. Com o tempo, como eu falei com vocês, esse período, né, essa distância que precisava de uma mudança, o chamado nomadismo, propiciava também que, com o passar do tempo, outros povos chegassem a esses abrigos naturais como cavernas e elas pudessem ver essas pinturas rupestres e entender o que estava, quais os animais, os perigos daquela localidade. A pintura rupestre, ela, dentro desse período, e não só com a pintura rupestre, mas outra característica que nós vamos ter é o domínio do fogo. O do domínio do fogo, ele é trazido para nós, né, como algo natural. É como se você pensasse que a sobrevivência dele, não só a sobrevivência, mas a proteção, a iluminação, o se aquecer, né, é o que vai resultar na sobrevivência também. O fogo vai propiciar isso. E o fogo, ele tem um caráter tão importante, ele é de tanta importância nesse período, que o domínio do fogo vai fazer com que essas civilizações, esses pequenos bandos, né, não chegam a ser civilizações ainda, esses pequenos bandos, eles possam migrar cada vez mais longe, que eles possam realmente se protegerem, que eles possam se desenvolverem, reproduzirem e assim formar o que nós chamamos hoje das sociedades. Então, o fogo não servia apenas para aquecer, para iluminar à noite, mas também para defender de animais e cozinhar alimentos. Então, nós falamos aqui sobre o período paleolítico. O período paleolítico, por ser um dos maiores períodos, nós não entendemos que as coisas acontecem do nada. Na história, nós entendemos que o processo é gradativo, que o processo ele é construído. E por entender isso, nós vamos agora entrar no período neolítico, ou idade da pedra polida. Esse período neolítico, ele é caracterizado por uma transição de períodos. Como assim? Aconteceu entre o período paleolítico e o neolítico, aconteceu o que nós chamamos de Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola é um dos maiores, dos mais importantes feitos da civilização ou do povoado pré-histórico. Por que eu falo isso? Por causa que hoje nós entendemos, né, hoje pela prática, a agricultura e pelo costume que nós temos com ela continua sendo de extrema importância para as nossas sociedades, mas naquela época, até pela questão dos perigos que também haviam de estar migrando, a Revolução Agrícola vai mudar tudo o que eles entendiam, ou todo o modo de viver de uma era. É como se você entendesse que agora você não precisa mais ficar mudando de um lugar para o outro para comer. Você pode plantar. E quando nós falamos de revolução, nós entendemos que revolução é tudo aquilo que muda estruturas. Estruturas sociais, políticas, estruturas econômicas. E por mudar essas estruturas, a revolução ela pode ser pacífica ou pode vir através de conflitos. Aqui nós estamos falando de uma revolução que, segundo alguns historiadores, pode ter vindo de um processo gradual, do observar, né, de olhar uma semente caindo, de jogar uma semente no chão e ver nascendo, e com o passar dos anos, essas pessoas iam aprimorando essas técnicas e adaptando para que pudéssemos ficar agora fixos em um lugar. Então nós falamos que no período paleolítico existia o que nós chamamos de nomadismo. O nomadismo é quando a pessoa não tem residência fixa, ela precisa mudar constantemente. Aqui já no período neolítico, nós estamos falando do sedentarismo. Sedentarismo é um termo da educação física que se refere àquelas pessoas que não praticam atividade física. Aqui nós estamos falando, historicamente, num conceito histórico, são de pessoas que agora vão ter residência fixa, que vão poder estar em algum lugar, plantar seu próprio alimento, e não só isso. Agora também eles vão praticar a pecuária, a domesticação de animais, o pastoreio. Eu não vou ter só os alimentos provenientes da terra, mas eu vou ter a carne também, eu vou ter essa questão do cuidado, da reprodução dos animais e da carne que eu posso ter no cuidado ou no trato, né, e na busca de alimentos e afins.
Vamos entender também que a transição desse período vai ter a mudança do nome, que agora já não será mais pedra lascada, mas será agora pedra polida. Pedra polida por causa da utilização dessas pedras. Não é porque eles passavam uma cera na pedra e via o que acontecia, né? Não é vamos polir essa pedra aqui e ver se fica boazinha. Não, é a questão de uma nova utilização mesmo para a pedra. É a questão que agora nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a utilização de outros recursos para suas armas, outros recursos para seu plantio, e a pedra em si, com o tempo, ela vai ficar obsoleta, né? Ela vai ficar sem uso, mas entendemos que ainda nesse período não. Por isso nós chamamos de pedra polida. Há também, dentro desse período, a questão da cerâmica, né? O fogo e o barro, né? O esquentar do barro e as cerâmicas vão ser extremamente difundidas por todo o período neolítico, não só para utilizações domésticas, mas para utilizações de caça e de armazenamento de água, de alimentos, enfim. Hoje em dia nós temos tantos exemplos, né, de cerâmicas tão belas, tão lindas, e nesse período aí nós temos então o início desse processo que vai gerenciar tudo isso. Esses povos, por agora eles não serem nômades mais, eles já serem sedentários e eles estarem localizados em rios. Esses povos eles vão ter uma prática comum que é a aglomeração. Como assim? O que é aglomeração? É quando várias famílias passam a habitar no mesmo lugar. E por várias famílias habitarem no mesmo lugar, nós entendemos que cada família traz consigo, né, uma religiosidade, traz consigo um padrão cultural já pré-estabelecido que vai ser determinante para a formação de grandes civilizações. Como assim? Nós estamos falando aqui agora de uma formação religiosa de povos, de comunidades primitivas que algumas vão permanecer até os dias atuais, outras vão ser alteradas, outras vão deixar de ser esquecidas, mas que vão ter duas classificações que precisamos entender. Um é o politeísmo, poli é vários, tel é Deus, é a crença em vários deuses. Monoteísmo, mono significa um, tel Deus, monoteísmo é a crença em um Deus só. Nós estamos falando de uma abrangência politeísta muito grande entre esses povos, em que esses povos acreditavam, então, em vários deuses. E dentro desse período, pelas aprimorações, nós vamos ter agora, então, o terceiro período, que nós chamamos de Idade dos Metais. É interessante observar que alguns historiadores acreditam que a Idade dos Metais está dentro do período neolítico. Acreditamos que nós vamos tratar dela aqui agora como um período à parte, mas dentro do mesmo processo de civilizações, de sociedades e de comunidades primitivas que já estavam acontecendo no período neolítico. E a Idade dos Metais ela vai ser caracterizada pelo forjar, o forjar de metais para utensílios domésticos, para armas, para armaduras. E esses metais eles vão ser o cobre, o ferro, o bronze, o estanho, os mais utilizados, até pelo ponto também, né, o ponto de aquecimento, de derretimento dele ser um pouco inferior a outros tipos de metais, mas que vai ser de extrema importância para a permanência, proteção e segurança desses povos. Até para caça, métodos de caça, de lanças, de outros aprimoramentos que eles vão ter. Dentro desse período, então, da Idade dos Metais, nós vamos entender que as sociedades se tornam mais complexas. Vai surgir as profissões, né? Vai surgir não só as profissões, mas as organizações políticas e econômicas e sociais. Nós entendemos, então, que dentro desses grandes povoados, da formação dessas sociedades, vão surgir, então, lideranças. E essas lideranças organizarão, orquestrarão, controlarão, fiscalizarão, então, tudo o que acontece dentro de um determinado local, dentro de uma determinada área ao redor de um rio, e serão nomeados reis, funcionários de Estado, sacerdotes. Nós teremos aqui também a formação desses pequenos exércitos, né, que vão crescendo ao longo do tempo também, dos aglomerados, do comércio. O comércio ele vem a partir do excedente da agricultura
E o excedente da agricultura, então, proporciona a eles poder vender, poder comercializar, e isso eles vão fazer de forma muito eficaz, né? E nós vamos ver isso ao longo de toda a história, tudo aquilo que eles fazem. E algo que nós temos que entender que vai encerrar, então, a pré-história. É o surgimento da escrita. O surgimento da escrita, nós vimos que o primeiro método de comunicação desde o período paleolítico era o que nós chamamos de pintura rupestre. Agora nós estamos falando de aglomerados maiores, de comunidades primitivas, de sociedades, onde é preciso, onde há necessidade de uma estrutura linguística mais complexa também. E isso vai trazer para a gente, então, o surgimento da escrita. E nós vamos ver, então, na nossa próxima aula, que é a Antiguidade, que vamos falar, então, de uma escrita que é a escrita cuneiforme. Mas antes, eu já vou deixar aqui para vocês verem uma imagem com relação a alguns tipos de escritas. A primeira imagem está se referindo a índios norte-americanos, que foi uma escrita achada em pedaços de madeira. Nós vamos ver logo abaixo dela uma escrita dos fenícios, né, que é uma civilização mesopotâmica que nós vamos ver. Nós vamos ver a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Cuneiforme é em formato de cunha, o significado da palavra. Nós vamos ver hieróglifos egípcios também aqui na última imagem. Então, que você possa ficar ligadinho, porque na nossa próxima aula de Antiguidade iremos falar sobre tudo isso. Bom, para a gente encerrar, então, eu queria fazer aqui um breve resumo, então, para a gente entender. Falamos, então, de 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O período Paleolítico é um dos maiores, ele é caracterizado porque as pessoas viviam da caça, da pesca, da coleta. As pessoas nesse período eram nômades, tinham pintura rupestre, moravam em cavernas. Nesse período também as pessoas vão dominar o fogo. E o que vai fazer a transição do período Paleolítico para o Neolítico é o que nós chamamos de Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola, então, vai inovar tudo. Ela vai trazer uma nova perspectiva, uma mudança social tremenda, e vai proporcionar às pessoas do período Neolítico viverem da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. E não só da agricultura, da pecuária também. Nesse período, essas pessoas habitam ao redor de rios, e há essa formação, então, das primeiras comunidades primitivas, como nós já falamos aqui anteriormente. Falamos também da Idade dos Metais, onde não é mais pedra lascada e polida, mas agora eu tenho metais. Agora eu consigo cunhar através do cobre, do bronze, do ferro, utensílios, armas, armaduras, onde agora as sociedades vão ter organizações complexas de hierarquia, onde essas sociedades agora elas vão começar a se envolver através do comércio, onde vai começar a surgir a escrita, o que muda uma era para outra. Então, nessa aula, então, nós falamos sobre pré-história. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e que você possa assistir também mais vídeos também das nossas aulas. Até mais!